Bom dia, boa tarde, boa noite. Renata Rupper apresentando o terceiro episódio do Calado, podcast da Barco. Hoje com a Juliana e com o Bruno, que são operadores do turismo náutico comunitário, e também com o Fabiano, nosso mediador já conhecido. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nessa edição a gente está aqui com a Juliana e o Bruno, a gente vai falar sobre turismo náutico comunitário. Afinal de contas, elas estão de volta, quem lê o blog aí vai entender. Juliana, eu queria que você começasse falando sobre a tua história. Como é que foi a tua história em Arraial do Cabo? O que você já fez? Como é que chegou até aqui? Meu pai sempre trabalhou com o mar, era mergulhador, pescador. E daí veio a minha paixão pelo mar. Eu sempre tive o contato com a água. Na época de escola, final de escola, faculdade, eu fui morar fora. E aí, quando eu me formei, eu voltei e casei com um pescador. Aí, a família toda envolvida. E depois que eu me casei, na verdade, que aí que eu entrei nesse mundo da reserva extrativista, da pesca, dessa questão. Então, em 2008, eu virei marinheira. Olha. Eu sou professora de educação física e aí, em 2008, eu virei marinheira e ajudo no que posso com o meu marido no mar. E o Bruno? Cresci aqui com meu irmão virando pescador, eu cresci virando pescador com meu pai. Quando eu fui ficando mais velho um pouco, saí alguns anos para estudar e retornei também. E estou nessa pesca um pouco, trabalho um pouco com turismo, a gente vai tentando conciliar uma coisa com a outra. É porque o que acontece? As duas atividades que hoje movimentam a economia do município. E essa temporada, que está se iniciando agora em junho e vai até setembro, é a primeira temporada que de fato vai haver esse turismo de avistamento. Aí a gente queria entender como é que começou essa ideia. Foi lá atrás, já tem 2 anos, né, que vocês estão se preparando, quer dizer, as coisas elas precisam ser muito bem planejadas para agora ter, vamos supor assim, esse primeiro piloto, que é a primeira temporada com o turismo de avistamento. Como é que está sendo essa organização? Então, você falou, não é uma coisa que nasceu do dia para a noite, tá? A gente vem trabalhando isso, vem logrando as coisas paulatinamente, bem devagar. No ano passado a gente teve uma turma piloto, fazendo a experiência de como seria, fazendo toda a experiência de mar, de sala de aula. A gente teve algumas aulas práticas, algumas aulas teóricas, e esse ano a gente está aí para ver, para de fato usufruir desse turismo de avistamento de baleia. Daquela aflição, daquele nervosismo, nossa, vai começar, e agora como é que é sair da teoria para a prática no mar com elas, né? A gente teve a primeira saída oficial do TNC com avistamento de baleia, com 3 embarcações do turismo náutico comunitário, mais a embarcação escola. Eu estava no barco escola e eu posso falar que foi maravilhoso. Ver os meninos trabalhando no barco, ver a nossa organização, ver o respeito pelos animais, foi muito bonito. A gente teve um supervisionamento também do Instituto Baleia Baixo, que teve aí. Sim. E, assim, o feedback pra gente foi só elogios. O respeito ao animal, as coisas que a gente estava fazendo ali estavam sendo muito bem feitas. E é uma coisa nova, né, que no Arraial do Cabo está acontecendo. A gente faz uma coisa de forma cooperativada. Não é aquela coisa que vai todo mundo ver baleia, todos os barcos. Sim. Tem uma rotatividade exatamente para não ter a sobrecarga no mar. Que é a questão da segurança também, né? Que tem a segurança da navegação e dos próprios indivíduos. Né? Existem já regras nacionais do avistamento de baleia, então existe uma distância mínima, é todo o procedimento que a gente deve fazer. Além disso, a gente tem se organizado bastante para sempre ter o mínimo de impacto possível nos animais. Então, a gente está estudando bastante, tendo muita reunião para a gente causar o mínimo de impacto negativo nos animais. Então, vamos lá, para a gente entender um pouco melhor essa organização. Foi criado um grupo, né, dentro do Conselho Deliberativo da Reserva, e vocês fazem parte desse grupo, e esse grupo está sendo qualificado para participar do turismo de avistamento. De fato, começa exatamente quando? Já tem alguma coisa ajeitada? Começou sábado. Não, esse mês de junho, esse né? mês de junho. Isso. Mas a capacitação já vem... Não, digo a prática mesmo. Vamos para o mar, vamos atrás dela. Já estamos. Começou no sábado, dia 7 de junho. 7 de junho. Foi a primeira saída oficial do turismo náutico comunitário com o avistamento de baleia. E como é que foi?
Cara, foi o que a gente está falando, foi sensacional. Assim, a experiência das pessoas. Por exemplo, a gente teve um avistamento de orcas, tinha uma passageira no meu barco, ela filmando, ela chorava por conseguir. E ela já saiu daqui falando que o sonho dela era ver orcas. E assim, não é o nosso principal foco de avistamento. Sim. Nosso principal Até que as foco orcas não são baleias, né? São da família dos golfinhos, né? Então ela falando que já saiu lá falando que queria ver orca. E o nosso foco é ver a jubarte, que é o principal que a gente tenha, o período de migração delas. Roteiro, toda então, a rota. a gente chegou lá e viu as orcas, foi assim, algo extraordinário. Agora, Juliano, o diferencial disso que a gente está falando, do turismo náutico comunitário no avistamento, depois a gente vai falar que o turismo náutico comunitário não é só isso, a gente vai falar de outras modalidades, outras coisas que vão acontecer. É justamente poder se aproximar e poder entrar num circuito até onde o passeio náutico não vai, que é justamente ali o canto direito do Boqueirão, É o que a gente chama de Praia até Brava, o francês e tudo mais. E aí, foi feito algum planejamento com mergulho para saber exatamente até que ponto pode chegar, até que ponto não chega? Como é que foi essa preparação? Porque é um roteiro que não existe hoje no passeio náutico, né? Então, acho que a nossa grande dificuldade era conciliar exatamente o turismo de avistamento de baleias com a pesca. Sim. Porque calha de acontecer no período onde a pesca da tainha... Da tainha. Então, assim, mas a gente conversando com os pescadores, conversando com as associações de pesca ali, a gente foi vendo o melhor local. A gente pesca nessa área aqui, então vocês não podem ter acesso a essa área. Então a gente respeita o animal, mas a gente respeita também o pescador. O pescador está no momento da pesca dele, está usando o espaço ali, a gente não vai naquele espaço onde o pescador está ali, porque afinal a gente está numa reserva extrativista. A prioridade é o pescador. O turismo, ele vem em segundo plano. Complementando o que o Bruno falou, dentro do grupo de trabalho que vem ao longo desses 2 anos conversando, a gente tem representantes de pesca. Então, claro, dentro do GT, a gente foi discutindo o melhor roteiro. Então, dentro do que a gente pode fazer, hoje a gente pode tanto ir para o lado do francês, como você disse, quanto para o lado do focinho, desde que não tenha a pesca em atividade. A gente sempre tem que... Então, isso é feito um cronograma junto com eles, os dias, os horários. A gente tem contato direto com o pessoal da pesca. Chegou no momento que a gente vai sair, não, está pescando em tal lugar, não, vamos segurar mais um pouco, vamos esperar, dependendo até cancelar a saída para não atrapalhar a pesca. Agora, é o que a gente fala, inclusive, na própria pesca. Não quer dizer que a gente vai sair que o animal vai estar lá esperando para fazer pose, para tirar uma selfie, né? E aí, será que não rola que a gente ficou com baleia jubarte, eu acredito, umas 2 horas no mar, sem ver baleia nenhuma? E como é que faz? Você já sabe exatamente o horário, já estudaram o comportamento, que hora que ela sai, qual é o horário mais fácil de encontrar? Então, a gente não tem um horário específico. A gente tem o cronograma da reserva, que nesse período a gente não pode sair antes das 10 horas, então a gente já fica limitado pelo horário, porque exatamente para a pesca da tainha, proteção da pesca. E assim, não é que tenha um horário, a gente tem o período da migração. Então, as pessoas que fizeram esse estudo, que pesquisaram, viram que é muito sucinto elas passarem bem próximo a gente, a costa de Arralo do Cabo. Então, assim, eu não me lembro de chegar e durante o nosso treinamento, durante a nossa... Não ver, eu não me lembro. E a gente tem uma equipe complementar, uma equipe que fica em terra, monitorando. Então, a gente tem equipe de vigília. Inclusive, você está nessa equipe de monitoramento que você estava dizendo aqui para a gente, né? Como é que é essa preparação de quem está nesse caminho por fora de quem está lá no embarcamento? A gente, na verdade, tem uma equipe em terra, que são os vigias, que a gente tem pessoal que é treinado para ver de binóculo, de drone, e a gente tem esse contato direto quando a gente está no mar. E a gente tem embarcações de apoio ao turismo de avistamento. Então, a gente tem embarcações que toda vez que tem o turismo de avistamento, tem embarcações dando apoio. Se precisar de alguma emergência, infrações em cima dos animais, tem funcionários do ICMBio junto das embarcações de apoio para complementar o trabalho. Quer dizer, tudo isso foi fundamental uma vez que o próprio Instituto, né, que é o gestor da reserva, ele entendeu a necessidade e a oportunidade disso. Fala um pouquinho, então,
sobre essa parceria com o ICMBio, como é que foi para poder realmente agora efetivar essa, né? Então, falar do ICMBio não tem como não agradecer Isso. ao Leandro Goulart, que é o Chefe da reserva. hoje está como chefe da reserva. Assim, a gente não tem palavras para agradecer todo o empenho que ele tem tido em lutar pelo turismo de base comunitário. Acho assim, de todos os chefes que tivemos na reserva, acho que foi Engraçado. o que mais... Engraçado que eu sempre falei com o Leandro, eu falei, Leandro, você vem de parque, né? Que ele Ele foi vem de parque. por mais de 20 anos chefe do Parnaso. Né? O parque é a coisa mais fácil, porque você fechou o portão, Proibir. acabou. Agora, como é que trabalha numa reserva com 62 mil hectares de lâmina d'água e uma cidade no meio, né? Uma reserva urbana, Uma mas o reserva Leandro urbana. realmente tem abraçado o projeto e apoiado. E a equipe do A ICMBio equipe toda como um atual. toda, a equipe como um toda. A gente fala no nome do Leandro por ser o que tá chefe, o mas chefe. a equipe do ICMBio tem sido muito solícita a todos nós. A gente vai fazer um intervalo desse primeiro bloco e aí na volta eu vou ver se a gente consegue construir um passo a passo de como é que vai funcionar isso. Até para quem está nos assistindo lá, eu quero participar, saber exatamente como é que a coisa funciona. De repente, toda essa parte do monitoramento, a parte do próprio passeio em si, a segurança, as regras, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso? Então daqui a pouco a gente volta. Bom, no segundo bloco aqui do podcast Calado de hoje, a gente está conversando com a Juliana Feliciano e o Bruno Serafim, que são operadores do turismo náutico comunitário, que é uma modalidade nova, né, criada há pouquíssimo tempo. E aí a gente quer entender exatamente a mecânica disso tudo. Desde quem, por exemplo, o pessoal que nos assiste fala assim, eu quero também trabalhar com isso, que eu acho que é legal. Como é que participa desse projeto? Então, no início do ano a gente teve um edital, na verdade, final do ano passado. Final do ano passado. Final do ano passado Final a gente de teve um edital para as pessoas se cadastrarem para o turismo comunitário, né? Tem que seguir alguns critérios, ser pescador, ter família de pescador, uma coisa do tipo. Tem algumas regras sobre ter a embarcação no próprio nome. Tem algumas regras que englobam para quem pode ou não trabalhar com turismo comunitário. Sobre o turismo, sobre quem quer avistar a baleia, a gente tem um grupo, tá? E a gente faz um rodízio bem cooperativista, né? Não nada de, eu vou vender o meu, vamos sair 10 barcos em cima de uma... Não, a gente tem um grupo organizado para manter essa ordem, que vai aumentar de acordo conforme for entrando mais pessoas para o turismo comunitário. E para quem quer avistar, a gente pode deixar o link aí com o pessoal. Sim, a gente depois vai botar o link na descrição. Agora você estava falando que tudo surgiu isso vai ter a ideia é criar uma operadora própria de vocês no futuro para que possa fazer essa operação. Exatamente. Concentrar em vocês. Eu vou complementar a primeira fala do Bruno. Esse edital é um edital do ICMBio, ele foi criado a partir do grupo de trabalho. Então, todas as regras que estão ali não foram regras impostas pelo ICMBio, foram regras que a comunidade escolheu o que devia ser o mais correto. Porque o turismo náutico comunitário, ele veio para ajudar de alguma forma o pescador. Então, a gente pensou, os critérios foram pensados que pudesse sempre prevalecer o pescador, principalmente o de pequeno porte. Então, todos os critérios que tem ali foram criados pela comunidade. Não é para grandes agências. Não. O pessoal fala, daqui a pouco vai... Que a grande briga é que daqui a pouco vai ter uma CVC da vida aqui fazendo isso. Esse é um dos objetivos. Um dos principais critérios, a embarcação é ter no máximo 10 metros e 24 passageiros. Quer dizer, então é comunitário mesmo. Sim, e dupla classificada, porque você tem que pescar. Você tem que pescar e ter trabalhar complementar com o turismo. Então, assim, as regras foram criadas sempre pensando no pescador. Então, a primeira coisa que eu queria complementar para o Bruno era isso. E como é que vai ser essa cooperativa, esse projeto que vocês estão criando? Então, a gente está com... O ICMBio entrou numa parceria com o Sebrae, tá? Que vai tentar ajudar... vai ajudar a gente com essa questão de vendas, de organização, de uma futura agência do turismo comunitário.
É porque você tem que concentrar, né? Não, a gente vai fazer 1 ano e meio de capacitação com o Sebrae, para a gente poder andar com as nossas próprias pernas, a gente ter essa agência, a gente aprender como a gente vai trabalhar todo mundo junto, criar um sistema de rodízio. Então, hoje a gente não tem capacidade para fazer isso sozinho. Então, vai ter essa capacitação no Sebrae para a gente aprender a organizar todo o trabalho. Interessante que é um movimento natural, então eu acho que é uma coisa que vai estar movimentando muito a economia da cidade, né? Porque justamente é na baixa temporada. Então, hoje, embora seja um piloto, vocês têm um grupo mínimo, logicamente que a tendência é isso crescer. A tendência é todo ano aumentar o número de pessoas. E a nossa, acho que a gente fala bastante, se pudesse, era que todos do turismo migrassem para o turismo comunitário, que a gente teria um turismo bem mais sustentável do que a gente tem hoje, né? Fala algumas regras aí que são específicas dessa modalidade. De avistamento de baleia? Por exemplo, você não pode chegar a menos de 100 metros. A menos de 100 a metros. distância- A distância de avistamento, né? a distância de avistamento são 300 metros. Então, quando você chega... Mas aí acontece do animal se aproximar da embarcação. Não é Como uma é que vai coisa... fazer? Aí você tem que manter o barco sempre neutro. A partir de menos de 100 metros, você tem que manter o barco neutro, aguardar que o animal decida onde ele quer ir, tudo. A gente não pode ter som a bordo. São 2 embarcações por vez, não podem ter mais que 2 embarcações nesse perímetro, e a gente só pode ficar 30 minutos com cada grupo de animais. Acabou 30 minutos, a gente se afasta e elas seguem. Não pode perseguir, né? Não, a gente tem posição, Tem regras, tem as né? posições, você não pode navegar atrás da baleia. A baleia está navegando daqui para lá, você não pode ir atrás dela. Tem que se manter sempre saindo num ângulo de 30 graus dela para não correr o risco de perseguição à baleia. E nem ficar na frente esperando, porque você está atrapalhando a rota dela. Agora, de alguma maneira, isso foi levado também ao restante dos operadores dos passeios? Por quê? Porque, tudo bem, tem essa modalidade, mas elas estão aí. Nesse dia da saída com o Instituto Baleia Jubarte, quase que elas entram pelo Boqueirão, né? Então, aquilo ali ia causar um problema, porque como é uma área mais rasa, podia encalhar. Não, inclusive. Acontece delas entrarem ali. Às vezes a gente vê elas ali. Mas os outros operadores, os barcos maiores, no caso, estão sendo capacitados também, ou vão ser num segundo momento? Acho que o que vem acontecer é que vai ter um planejamento para capacitar todo mundo, para que todo mundo tenha pelo menos noções mínimas quando avistar uma baleia. Porque, por mais que a gente tenha uma rota própria para o turismo comunitário, o cara que está fazendo o passeio tradicional dele ali, ele vai ver a baleia. Que ela passa, às vezes, falta pouco subir na pedra e ir caminhando pela pedra. Sim. Então, ele vai ver, mas vai ter uma capacitação, vai ter informes de como agir próximo a uma baleia, vai ter tudo isso. Já há alguns anos a Funtec, né, a Função do Meio Ambiente, já vem fazendo esse informativo. Eles todo ano ele vai no cais, eles têm um adesivo, eles informam para todo mundo do turismo conhecer as regras. Mas foi o que o Bruno falou, esse ano a gente tem a ideia, a gente deu no GT também, de todo mundo do turismo ser capacitado. Porque é imprevisível, né? Você não sabe o comportamento do animal. Tem animais que ficam se esfregando no barco para tirar craque. Foi nessa que teve um incidente com um turista que acabou pulando em cima. Né? Uma das coisas que o Instituto Baleia Jubarte fala muito pra gente é isso, conhecer o comportamento do animal. Então, a gente, além de todas as regras que a gente vem estudando, eles tentam mostrar pra gente o comportamento, quando ela está estressada, quando ela não quer ninguém incomodando, quando ela está bem à vontade, ela demonstra que está bem à vontade. Pelos próprios movimentos. Exatamente. E nisso, no turismo, vocês vão conseguir passar em tempo real. Exatamente. A gente não vai conseguir ensinar todo mundo do turismo, mas a gente vai conseguir passar uma noção básica durante o passeio ali pra gente. Agora, como é que rola com a frustração? Por exemplo, o cara que está ali, o turista que está ali, chega mais perto, não sei o quê. Porque sempre rola, né, isso? A gente já, quando... Já é um público mais qualificado? Sim, e antes de sair, a gente explica tudo. A gente, pode ser que você chegue lá e quer se aproximar mais do animal, mas a gente tem regras para atrapalhar o mínimo possível a vida daquele animal. Então, a gente não vai se aproximar mais do que o permitido. Tudo isso a gente deixa bem existe um briefing em terra, muito bem explicado. E eu, sinceramente, nunca vi ninguém reclamando. Pelo contrário, eles reclamam quando eles veem um outro alguém barco fazendo errado. errado. Aí eles reclamam. Você vai acabar criando uma cultura, né?
Você acaba criando. Aí aquela pessoa que participou, ela vai contar para outra, vai contar para outra. Vamos supor então agora, o pessoal que está nos assistindo ali, vamos supor que eu cheguei, eu lá, turista, peguei o pacote do turismo de avistamento. Como é que é esse briefing? O que exatamente vocês falam? Como é que falam? Porque ali tem pessoas, vão ter pessoas, de repente, de outros idiomas também, né? Tem gente que vai estar capacitado para isso. Como é que é? Então, nesse primeiro momento, a gente tem alguns biólogos que ajudam, que até falam inglês. Eu, particularmente, eu falo espanhol, então, se tiver alguém que fala espanhol, eu consigo explicar um pouco. Mas, assim, no briefing a gente conta um pouco da história de Arraial do Cabo, a gente conta sobre a Taio, que é uma Foi a fábrica de baleia. Inclusive, vai ter um podcast sobre esse assunto. Então, a gente explica, a gente fala ali sobre a fábrica de baleia. O Instituto IEPM, onde era a fábrica de baleias ali. Fala um pouco da a história. Fábrica de matar baleias, a fábrica de baleias, né? A gente conta um pouco da história, explica como surgiu Arraial do Cabo, a questão da pesca, que é muito importante para a cidade, sempre foi muito importante, né? Se não fosse importante, não teríamos uma reserva hoje. Sim. A gente explica que Arraial do Cabo é uma reserva, a gente explica as regras da reserva. Assim, a pessoa que chega aqui para o avistamento de baleia, principalmente, ela com certeza ela pode não querer aplicar, mas ela sai daqui sabendo basicamente o que se pode e o que não pode fazer dentro da reserva de Arraial do Cabo. É uma pena, porque até um tempo atrás mesmo, quando foi iniciado todo esse processo, tem uma própria pesquisa do ICMBio dizendo que menos de 1% das pessoas que visitavam Arraial do Cabo sabiam que isso aqui era uma reserva extrativista. A gente faz questão de deixar bem claro que as pessoas estão dentro de uma reserva extrativista e que a principal fonte de renda da cidade por muitos e muitos anos foi a pesca. Então isso é ficado bem claro para todo mundo que vai ali. E o turismo como adjacente, que agora movimentando a economia. Então tem que coexistir, né? Aí a gente consegue ver no turismo náutico comunitário esse respeito pela pesca. Sim. Então a gente... São pescadores. E até quando, por exemplo, a gente vê que veio de um barco grande, que não está tão familiarizado com a pesca, mas está nesse barco menor, eles começam a se sentir. Parece que veste, né? Exatamente. Veste Você se apaixona pela pesca, e aí você começa a respeitar de uma forma. O turista que vai num turismo, o tradicional hoje, o passeio náutico hoje, e vai num turismo comunitário, ele tem uma visão totalmente diferente do que é Arraial do Cabo. Exatamente. Totalmente diferente. Eu acho que se a gente fizesse essa mesma pesquisa que o CMBio fez com os barcos menores, sim, a gente teria uma porcentagem bem diferente. Porque realmente a importância disso tudo é preservar esse patrimônio para o futuro, né? Porque daqui a pouco estanca e aí você não tem mais atrativo, não tem mais nada. A gente está conversando num episódio desses com o pessoal do mergulho, a preocupação que eles têm também com essa questão do lixo. Acho que isso tudo passa, vocês estão preocupados com isso também. Os resíduos, tudo mais. Também... O som que hoje é um problema, já não é mais um problema no turismo náutico comunitário. E nessa questão de lixo a gente trabalha com copo reciclável, a gente não usa copo descartável. Sim. A gente tem a nossa lixeirinha, ó, pessoal, não joga nada no lixo. Tem pessoal que leva a fruta e acha que pode jogar uma casca de fruta no mar. Não, fruta no mar, né? Você vai dizer aquele pepino do mar, mas não é fruta. Exatamente, a gente passa isso para as pessoas que acham que é normal. Ah, não, é orgânico, o peixinho vai lá comer. É biodegradável. A gente tem essa preocupação. Eu acho que o turismo náutico comunitário vem com esse lado educacional muito forte. É muito entranhado nisso. Tanto o turismo com a educação, eles andam de braço dado. Isso que eu ia perguntar. Existe algum tipo de parceria para que os estudantes, os alunos, ou até os formadores, né, os professores participem desse? Então, hoje já tem uma matéria na escola de Cultura Oceânica. Cultura Oceânica. Aqui em Arraial já tem Cultura Oceânica nas escolas. E, assim, já é um projeto, já foi discutido, como a gente vai fazer para trazer, principalmente as crianças menores, assim, que não tem tanto contato, como a gente vai trazer para fazer esse contato
eles têm a teoria lá no mar. E É. trazer para Que nem vocês tiveram a teoria. exatamente, e a gente trazer para ver com a gente, andar um dia. A gente está sendo discutido ainda nos grupos de trabalho. Porque a teoria é bem diferente da prática. Muito. Chega na hora ali, você bate com um bicho daquele de quê? 14 metros, 11 metros. 14, 15 metros. 40 30, toneladas. 40 toneladas. Aí a teoria vai toda embora. Ver aquele bicho se aproximando. Né? E essa questão da cultura oceânica foi bastante falada agora na Legal. Semana do Meio Ambiente. E eu posso falar que eu sou muito feliz porque em 2009 eu levei alunos para fazer passeio de barco, para conhecer o fundo do mar, e a grande maioria dos alunos que eu levei nunca tinham saído de barco. Olha. Então são alunos de Arraial, Já vi uma moradores baleia, de né? Arraial, que Exatamente. nunca tinham colocado uma máscara e visto o fundo do mar. Então Coisa. ver hoje Arraial sendo pioneiro na cultura oceânica é muito A feliz. gente ainda tem uma sociedade, nossa grande maioria da nossa cidade ainda com a classe baixa, né? Então, você vai ver um passeio de barco, Inclusive. 80, 100 reais. Uma Já criança, acha pouco, mas para alguém... com uma criança que às vezes mal tem que comer dentro de casa. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Na volta, a gente vai deixar um pouco as baleias descansar. Que eu já vi, inclusive, baleia dormindo naquele passeio. E vai falar um pouco mais sobre as outras modalidades do turismo de náutico comunitário. A gente volta. Muito bem. Peraí, desculpa. Eu estava com o pé cruzado. De volta aqui com essa edição do podcast Calado com a Juliana e com o Bruno, operadores do turismo náutico comunitário. E nesse terceiro bloco eu queria conversar um pouco mais, porque turismo não é só avistamento de baleias ou passeio náutico, tem muito mais coisa envolvida. Como é que foi a sua primeira inserção no mundo do turismo? Foi com o quê? Eu entrei no mundo do turismo quando eu casei com um pescador e ele complementava a renda fazendo passeio. Então eu comecei a trabalhar com ele no passeio para ajudá-lo. Fazer os passeios Fazer de barco. passeio de barco. E como é que era naquela época? O que mudou daquela época para hoje? Há mais ou menos 10, 15 anos atrás, nosso barco era considerado um dos maiores e era para 21 pessoas. Então, hoje a gente viu que mudou muito, porque hoje os barcos são muito maiores, então Sim. o turismo é uma proporção muito maior. E o impacto na pesca é muito maior, né? Então, na minha época, ainda eram pescadores complementando a renda no turismo. Então, eu peguei essa época ainda. E falando de pesca e do seu envolvimento, você também participa da questão toda da estatística pesqueira, né? Não? Não. Então corta essa Era parte. a Kátia da FIPERJ. É Kátia. Né? E falando do turismo náutico, você como trabalhar com a pesca, a primeira coisa que eu acho que é interessante que a gente trabalhou é lá em cima o vigia. É ver o vigia, né? Ele pode falar melhor que está com essa parte toda de associação de pesca, mas você já teve essa oportunidade de estar lá, de Eu cresci na Praia acompanhar? Grande. Pois é, por isso que eu estou Eu fui perguntando. criada na Praia Grande, então eu cresci vendo o vigia lá em cima. Então, para quem não conhece, o vigia são os olhos dos pescadores lá em cima. Então, ele lá de cima vê o cardume chegando e comanda toda a pescaria embaixo. E por que a gente está falando isso? Que vai ter roteiro também terrestre, e essa é a novidade que agora a gente está falando, que também é uma do turismo náutico, né? Da avistamento de baleias, são as trilhas terrestres. Porque a gente já pode estar adiantando. Já tem alguma coisa planejada? No turismo comunitário existe uma gama. Então, a gente tem a gastronomia, a gente tem trilha subaquática, a gente tem trilha terrestre. Então, são vários fatores, vários elementos que a gente tem. Não é só o mar. Sim. E a reserva não é só o mar, né? Não. A gente tem todo o entorno do mar e tudo que o pescador faz em terra. Então, E essa trilha terrestre, ela passa justamente nos pontos de pesca. no vigia. Exatamente. Né? Tem uma que é bem simples, que é ali na Praia Grande. Uhum. Essa é bem fácil, todo mundo consegue fazer. Mas existem outras trilhas e isso está sendo mapeado, está tendo um estudo. Se eu não me engano, a prefeitura agora, junto à Secretaria de Meio Ambiente, está fazendo um estudo sobre as trilhas de Arraial do Cabo, exatamente para fazer essa questão das trilhas e do turismo comunitário. Tem toda a também. parte arqueológica, né? Dos sítios arqueológicos ali
dos amolamentos, né, das pedras de amolamento. É muita coisa, é muita coisa. A gente tem muita história. A história de Arraial é muito rica, né? Sim. E a gente teve um curso de turismo básico comunitária Sim. em 2023 e a gente viu que tem todo o lado de fora do mar. Então a gente falou sobre arqueologia, a gente falou sobre a restinga, sobre a gastronomia dos produtos da restinga. As histórias, né, os naufrágios. As histórias, os naufrágios. Isso capacita muito mais as pessoas para estarem Inclusive, agora inclusive compondo esses roteiros. a gente está conversando com a Secretaria de Turismo, porque normalmente as capacitações são voltadas para guias. Sim. E a ideia é trazer isso para o pescador. Então a gente está sentando com a Secretaria de Turismo para pensar em capacitar o pescador para fazer a própria trilha. Agora, o pescador que está lá no dia a dia do mar, como é que ele está vendo, você que está envolvido diretamente com eles, como é que eles estão recebendo essa novidade? Porque sabe que a novidade, ela sempre cria primeiro uma rejeição, né? Exatamente. Tudo que é novo traz medo Traz medo. e traz um pouco de insegurança. Isso. Mas, assim, no geral, como os próprios pescadores também estão trabalhando nisso, trabalhando no turismo comunitário, está sendo um pouco mais bem aceito. É claro, alguns ainda viram a cara, turismo, eu quero pescar. É uma coisa que tem que ser equilibrada entre os dois. Mas, assim, na grande maioria, o pessoal está começando a aceitar um pouco mais, porque está entendendo o projeto, está vendo que não está sendo uma coisa nova, desordenada. A gente está crescendo aos poucos, trazendo, assim, como a gente já falou no outro bloco, a gente está trazendo uma cultura para as pessoas que estão vindo para cá, a gente está trazendo conscientização para as pessoas que estão vindo para cá. A gente está tentando fazer de uma forma que, de forma alguma, atrapalhe a pesca. Então, assim, é novo, é inseguro, mas, assim, as pessoas começam a entender que está sendo feito de uma forma organizada. Então, isso traz um pouquinho de segurança. Eu acho que quando eles veem que não é uma coisa imposta de cima, Sim. que toda a Que eles comunidade participaram, pode né? participar e que é dali que vai sair tudo, eu acho que melhora um pouco a relação. Interessante você ter dito isso, que as regras, eles ajudaram a construir essas regras. E assim, tem uma modalidade no turismo náutico comunitário que é a pesca esportiva. Então, você pega seu turista ali, vai levar ele para pegar um peixe, vai contar a história daquele peixe, daquela parte onde você está pescando. Então, isso também traz um pouco de leveza ao ambiente, ele poder ganhar o dinheiro dele fazendo o que ele gosta, que é pescar e levando as pessoas para pescar também. Isso, pequenos grupos sempre. Sempre pequenos grupos. Sempre embarcações pequenas. Agora, uma outra coisa que você falou que é interessante é essa questão da trilha subaquática. Como vai ser isso? É em parceria com as operadoras de mergulho? Vocês mesmos vão estar fazendo? Como é que é? Na verdade, ainda é uma conversa. É uma conversa. É uma conversa. Esse é mais para frente. Então, por exemplo, eu faço parte de uma associação que é de mergulho tradicional, que é a Sim. apneia, compressor. Então, a gente está pensando em montar um projeto, porque são pescadores que também mergulham. A gente tem uma pessoa que é um ícone no turismo náutico comunitário, que é o Dudu. Sim, esse é um pioneiro mesmo. E ele, exatamente, começou Esse é um essa briga pioneiro do turismo A náutico gente comunitário. começou até errado, né? A gente deveria ter Começado a citado falar, Dudu antes de ter começado. Porque esse é um pioneiro mesmo, que esse realmente ele deu sangue, literalmente, o pela turismo causa. comunitário do corre turismo nas veias do comunitário. Dudu. É. Corre. E Vai ele estar é um com a gente em mergulhador. breve aqui também. E ele é um mergulhador. Então, a ideia é juntar o pescador que mergulha com e montar a trilha subaquática. Isso. Mas aí, no caso, vai ter que ser uma coisa só para os iniciados, os já batizados, a pessoa que já... Ou vai ser meio que mais... Pelo que a gente tem conversado com as pessoas que mergulham, não precisa a pessoa saber mergulhar, mergulho, eu fiz curso de mergulho. Não, vai ser uma trilha com snorkel, bem suave, bem tranquila. Bem superficial. Bem superficial, mesmo. exatamente. Não vai ser nada... Paradas para explicações. Não vai precisar de cilindro, nada disso. A gente sempre teve uma preocupação aqui com algumas nomenclaturas, tipo assim, o buraco do meteoro, a pedra do gorila. Isso também vocês vão, a Gruta do Amor, vocês também estão tirando um pouco dessa vez, que dando os nomes corretos para que a pessoa possa identificar e repassar Exatamente. também. A Gruta do Amor, para quem não sabe, é buraco do robalo, né, que a gente chama, né? É. A Gruta do Amor é... A gente Foi vai criado tirar pelo- os nomes comerciais os e comerciais, voltar os exatamente. nomes antigos. Tradicionais. Foi colocado de uma forma que pudesse vender melhor. Só que, se você for ver, muita gente quer conhecer a história, quer conhecer a verdade. Então, essa de que vai vender melhor, talvez não seja a melhor estratégia.
Pois é, você acaba atraindo, desvirtuando o objetivo que é a questão da preservação, da Exatamente. garantia. Como o Bruno disse, hoje o pessoal quer uma experiência, quer um turismo de experiência. Então, quando a gente traz essa cultura, essa história para o turismo, ele enriquece muito mais. Vão ter pontos exclusivos? Tem alguns pontos exclusivos, já tem a gruta o buraco do Robalo. Eu O quero- buraco do Robalo já é um ponto exclusivo, só que ainda não foi aprovado pela Marinha, pelo ICMBio Sim. já foi aprovado, só que a gente tem que fazer algumas coisas, algumas regras ali que precisam ser tomadas para poder ficar fundeado ali, para a pessoa poder mergulhar ali e conhecer. Aí é uma outra parte, mas pelo Conselho já foi aprovado uma parada exclusiva para o Porque, turismo comunitário. inclusive, não é um ponto de parada do passeio, Não, não. não é Não, permitido. é permitido parar na praia. Sim, Você desembarca na ir praia, até mas lá. não ir até lá. E também existe o canto esquerdo da Praia do Forno, vai ser exclusivo para o turismo náutico comunitário. E a parada na maricultura também vai ser exclusivo para o turismo náutico comunitário. Isso. Falar de maricultura. Maricultura é uma das grandes riquezas também desse mar de Arraial, que por muitos anos não teve a dedicação, né, que deveria ter. Inclusive, a gente vai estar com o Paulinho Cordeiro em breve aqui, Da mesma forma que a gente falando sobre a maricultura. Da mesma forma né? que a gente deu crédito a Dudu. Que é outro pioneiro, que se hoje a maricultura hoje já está o nome chegando aí aos quatro cantos, é por conta do empenho, dos projetos, do trabalho Lagos em dele. Ação, Né? Paulinho. E é outra coisa que é transcendental. Vocês não imaginam que é esse trabalho na maricultura. O que a gente... Aí, no caso, o que a gente pode fazer? É uma pena. Eu não cheguei a pegar essa história do restaurante flutuante, mas é uma pena aquilo ter Isso acabado. foi né? acabado por uma série de... Afundou, literalmente. É. Né? Afundou. Mas Há uma ideia de resgatar algum projeto? Então, ali na maricultura tem um projeto de ter uma balsa-mãe do turismo comunitário, Sim. onde vai receber o turista, aí vão ter pessoas capacitadas para explicar sobre maricultura, falar sobre os produtos ali, Manipular curtir, mesmo, exatamente, A pessoa E poder degustar. degustar também, e dali a gente vai poder levar as pessoas para as outras balsas, Tipo um ponto de Tipo, apoio mesmo. Sim. como é a do Paulinho hoje, que a gente está tentando ver com ele como que a gente consegue fazer essa associação de levar o pessoal lá para degustar, para conhecer, ouvir história. Ele está com os tanques para botar o peixe ali, tem alguns projetos também, acho que Sim. ele melhor do que ninguém para falar isso, Sim, ele vai estar sim. aqui. Sim. Mas assim, tem uns projetos legais de levar o pessoal que não sabe, não conhece muitas vezes o produto que está ali, come na rua, mas não tem contato direto, saber como é feito, como é a produção daquele. No mar é uma coisa, na maricultura tem todo um estudo, Sim. tem todas umas regras, isso aí. Até a questão mesmo que tem que ser uma coisa regrada por causa das contaminações. Né? Exatamente. São coisas muito sensíveis. Né? O objetivo é que nossos barcos não cheguem até Exatamente. as balsas. Essa balsa-mãe para receber Isso. e dali sair com os barquinhos até as outras balsas, onde a gente vai ter o mínimo de poluição possível perto ali das balsas. Você falou em restaurante, a ideia não são restaurantes, são só degustações. Eu falei do restaurante porque existia lá o E era flutuante. muito né? legal. Era muito legal. Eu, infelizmente, eu não muito peguei legal. dizer que era. Era muito legal. É uma área de mergulho para quem quer fazer snorkel maravilhosa. A ideia de ter trilha interpretativa lá, juntando maricultura, juntando educação, tem... Agora, vou fazer uma pergunta aqui como é que vocês estão pensando a questão sensorial inclusiva para as pessoas com baixa mobilidade ou com algum tipo de deficiência auditiva ou visual? Já pensaram nisso? É mais para frente? Tem que se desenvolver muita coisa? Então, Como é que é? acessibilidade já é um tema difícil. Complicado. Ainda mais no mar, né? Não, exatamente. No nosso dia a dia aqui em terra, É. firme, já é um Já é pouco difícil. Que dirá No mar, com os nossos barcos que são menores, Sim. é uma coisa mais difícil. Eu posso falar, eu trabalho com pessoas que dependem de acessibilidade e muitas vezes a gente não consegue atender da forma que deveria. Exatamente. Mas isso não impede a pessoa de ter uma experiência legal. A gente ajuda, se precisar, pega as pessoas no colo, carrega. Voltando à questão do avistamento de baleia, tem um hidrofone, que às vezes a pessoa não consegue ver a baleia, mas aí
põe o hidrofone para a pessoa ouvir o canto da baleia. Então, assim... Isso diretamente ligado no mar Isso, mesmo? isso. É mesmo? Existe um preparo, você precisa desligar o parar o barco. motor. Sim, claro. Não, então, Mas Você mas consegue ouvir? você consegue Dentro do ouvir. que a gente consegue nesse primeiro momento, a gente está tentando atender a todos da melhor forma possível. Porque o mundo é inclusivo. Bom, a gente vai dar mais um intervalo. Quando o assunto flui bem, viu que passa rápido. Vai para o último bloco daqui a pouco, conversando com a Juliana e com o Bruno, operadores do turismo náutico comunitário. Daqui a pouco a gente volta. Bem, podcast Calado, falando sobre o turismo náutico comunitário, uma nova modalidade que está chegando aí, né? Eu estou aqui com a Juliana e com o Bruno, a gente estava falando até agora sobre as regras, né? O envolvimento. Agora, eu queria saber como é que é a organização disso. As associações, elas estão diretamente envolvidas? Como é que vocês estão avaliando? Como é que vocês, que representam associações no Conselho Deliberativo, estão vendo isso? Então, as associações são diretamente ligadas a isso, né? Porque quem indicou as pessoas para o grupo de turismo foram as associações que têm seus conselheiros no ICMBio, no grupo. Eles indicaram, nós que indicamos, né, na verdade. Então, as associações fazem parte de tudo isso. Tudo que foi aprovado, tudo que foi as associações com seus membros, com a comunidade, né, que faz parte. Que estão fazendo rodadas de conversa nas comunidades para entender, para pegar impressões, ou ter um planejamento para isso? No turismo náutico comunitário, a gente não fez nenhuma rodada em praias, mas a gente faz um chamamento direto para todas as associações. Então, as associações comunicam para todos os associados. Então, a gente tem sempre as conversas dos grupos de trabalho. E o que geralmente o grupo de trabalho, como é que ele funciona? Se alguém quiser participar, pode? O grupo de trabalho é fechado por indicações dos conselheiros. Isso. Porque senão também acaba desvirtuando. É muita gente, para você conversar alguma coisa fica difícil. Isso. Aí o que acontece? O conselheiro leva aos seus associados, em reuniões, ou o que ele achar melhor, discute o que é melhor com seus associados e leva para esse grupo de trabalho mais reduzido para ser uma coisa mais sucinta, mais direta ao ponto. Que depois elabora as propostas. Exatamente. Para ser encaminhado. E o grupo de trabalho, ele é sempre aberto para todos os conselheiros. Então, todos os conselheiros têm a oportunidade de participar. E a partir do momento que a gente fecha uma pauta, algum assunto, a gente leva para o conselho e aí é debatido novamente no Conselho Deliberativo. Então, hoje a gente vai, para resumir a conversa até aqui, a gente tem pela primeira vez, né, embora já tenha experiências aí pontuais, mas pela primeira vez a temporada de baleias com o turismo náutico comunitário. Como é que está essa organização? As pessoas já tem o tal do link, né, que a gente vai colocar na descrição, mas e a expectativa? A procura está grande? Que tipo de pessoas são essas que estão se interessando? Já dá para identificar ou ainda não? A gente tem já vários dias sem nenhuma vaga. É mesmo? Isso que a gente nem estava ainda divulgando muito, porque a abertura foi bem próxima. Então, mas a gente já tem vários dias sem vaga. E o público que vem é um público muito consciente, é muito consciente ambientalmente. Então, a gente vê uma diferença do público em relação ao passeio tradicional e o passeio de avistamento de baleia. É diferente o verão do inverno. Sim. Bem diferente. Bem diferente. É o que a gente fala, né? O turismo de baixa temporada é aquele pessoal que está vindo realmente que não fugir da confusão, do trânsito caótico, né? E eles estão, é um pessoal, o que é? É um pessoal de idade mais idade ou é jovem também? Tem todas as idades. A gente tem assim, a diferença é que é um público mais consciente. Sim. A gente tem de todas as idades, mas a consciência das pessoas que têm vindo até agora é um pessoal mais consciente ambientalmente, socialmente, pessoal bem mais... A associação da Juliana, ela é do mergulho, né? E a gente, da atividade de mergulho. E a gente estava falando também sobre isso, porque é um público também diferenciado, o público do mergulho. É um público muito mais consciente, muito mais preparado, né? Sabe o que quer. Não é, eu vou lá para o carnaval conhecer.
Então, a minha associação é de mergulho de pesca, não é de Isso. mergulho recreativo. Mas mesmo assim. Mas não, é uma consciência ambiental, até porque como a gente está trabalhando, se eu vou mergulhar e vou pescar, eu vou de apneia, eu não respiro. Então eu vou lá, às vezes eu pego 2 exemplares e acabou, e volto. Não é uma pesca predatória, não é nada disso. Mas a gente não trabalha com turismo. A nossa mergulho é só simplesmente para pesca. E a gente está com muito entulho no mar. Bastante. Como está isso? A gente tem um problema de pneu, né? Pneu. Principalmente Pneu, na nossa impressionante, marina. né? Principalmente na nossa marina, porque é usado de defesa, né? Então, às vezes, está ali, aí solta. Ninguém vai lá e mergulha Todo e ano, pega, né? todo ano a associação de mergulho Sim. vai lá e no dia do meio ambiente vai lá e Fizemos recolhe, algumas ações lá com o Dudu. recolhe exatamente. bastante pneu. Assim. Mas assim, ainda é um problema, ainda tem Espécies exóticas, essas coisas, não, Temos. como é que tá? Tem o coral-sol, Coral-sol. né? ao sol. O tal do magnífico, eu falo magnífico, que é muito Ele é bonito, lindo. o tal do peixe-leão. E o que mais que tem de estranho por aí? Passando, você tem A gente notícia? tem o budião, né? Que é uma espécie Que tá rara. até com a camisa ali do projeto Budião. Então, passou por um tempo aí de risco de extinção, né? Nem não sei se está ainda em risco de extinção, Ju. Depende do Da tipo. espécie, né? Mas a gente São tem, vários né? tipos. e a gente tem vários tipos aqui em Arraial do Cabo. Então, E é legal porque Arraial do Cabo tem espécies que não tem em outros lugares, justamente por causa do fenômeno da ressurgência, né? Que acaba atraindo espécies diversificadas. É o que atrai também esse turismo. Mas as pessoas precisam entender, porque teve um problema de muito tempo atrás, hoje em dia eu acredito que depois da reserva não é mais assim, da pirataria, né? Que eles vinham para pegar as espécies para peixes ornamentais, aquários, etc. E esse trabalho todo comunitário ele é importante porque acaba fazendo essa consciência. Não alimente as gaivotas, não retire nada além de fotos, a né? gente tem um grande problema. Acho que agora ainda está conseguindo diminuir um pouco, mas por um período a gente teve um grande problema nessa questão de gaivotas. Pois é. Aí teve algumas ações também do ICMBio também. Porque eu não sei quem inventou isso, mas é um troço que atrapalha qualquer coisa, não é uma besteira. Porque... E agora as gaivotas, no caso aqui acho que não, mas em Cabo Frio elas já estão começando a atacar as Aqui mesmas. também. Eu já Aqui passei também. por Então, situação de roubo. o próprio ser humano cria os seus próprios monstros. né? Exatamente. Alimenta os seus próprios monstros. Mas o que vale é a selfie. Então a galera O que começou vale a... então não reclama que tudo tem um preço, elas estão cobrando o preço indo lá comer o seu peixe na sua. Se fosse só da o sua peixe, estava mesa. bom, né? O problema é todo o resto que ela come, na verdade. Não, o resto que ela come e pode se tornar Perde. um problema de saúde pública. Não, já é Ela verdade. perde totalmente a consciência de caça dela. Então, o que ela vê pela frente que você joga, ela come. Interfere no próprio ciclo da pesca. Ó, Ela é importante as instituições isso, que né? fazem resgate, eles estão pegando gaivota diabética, Aí. totalmente desregulada, com problema de saúde por causa da alimentação que a gente dá para ela, né? Os humanos dão para ela. Então, é um problema muito sério, além de todo o desequilíbrio que causa no ecossistema. A gente está falando de turismo náutico comunitário e a cidade ela precisa vestir essa camisa. A gente sabe que a gente está no primeiro ano, né? Como vocês estão sendo os pioneiros, mas a importância disso contagiar todo o município. Eu estou falando da parte de hotelaria, de pousada, de restaurante. Como é que vocês estão pensando nisso? Até para a própria temporada das baleias, que praticamente vai ser um turismo o ano inteiro, né? Termina em março, começa em junho, termina em março a alta temporada. Vamos botar a Semana Santa, abril. E começa em junho a nova alta temporada. Já tem algum planejamento para isso chegar abraçar a cidade como um todo? Então, a gente está com o projeto de fazer flyers, deixar nas pousadas, entregar para essa pessoa que vem na pousada, ele chegou, eu vou passear em tal lugar. Toma aqui um flyerzinho para você conhecer o turismo comunitário. O ICMBio está com um projeto de colocar uma placa na entrada da cidade, para quem chegar ali também já saber que está entrando numa reserva, que tem um turismo comunitário funcionando na cidade. Então tem algumas coisas já bem preparadas para isso. E até para a capacitação, né, desses operadores. E até em todas as feiras que estão tendo, todos os eventos que estão tendo em Arraial do Cabo, normalmente tem uma tenda, um stand Festival do da turismo. Lua, Então, teve festivais grandes. tudo né? demonstrando o que é o turismo Isso. comunitário, mostrando para a gente ter essa visibilidade. É porque eu estou falando porque Abrolhos, onde elas
param e se reproduzem, né? Que é no litoral da Bahia, tem museu, tem eventos, tem festival da baleia, e acho que é uma oportunidade também do município criar isso no calendário oficialmente, essa lista de eventos, já que sabe que é uma temporada de 4 meses, e fazer movimentar a economia com a conscientização. Então, a prefeitura, acho que junto com a Funtec, esse ano já está fazendo isso. Você tem um calendário. Teve um calendário, fizeram a abertura. Sim. Tem algumas programações de colocar algumas réplicas de baleia pelas praias, algumas placas informativas, colocar lunetas para o pessoal poder olhar dos mirantes para o mar. A Funtec está vindo bem. Tá. Complementando isso do Bruno, a gente falou muito do avistamento embarcado, mas a gente tem vários pontos em Arraial que a gente consegue ver a baleia em terra. Então, a ideia da prefeitura é exatamente isso, movimentar a cidade inteira para o avistamento de baleia. E aí, quanto mais você movimenta, você acaba atingindo aquele pessoal que vem só para passear mesmo, vem para o turismo náutico, vem para ir para a praia, ou vem para, sei lá, simplesmente descansar. Lembrando que Arraial do Cabo, dito de palavras de pessoas do Instituto Baleia Jubarte, é o lugar mais acessível para se avistar baleias no Brasil. Você consegue ver da beira da praia, você consegue ver baleia. Parece que nessa abertura, só no fim de semana da abertura, foram 40. Chegaram a registrar 40 de uma vez só. Eu não tenho esse número. A gente teve essa informação. Quer dizer, então, isso que é interessante, porque a gente partiu lá na década de 80, né? Sim. 1980, quando ainda não era proibida a caça para cerca de 1.000 indivíduos, para cerca de quase 30 mil agora. A expectativa de uma temporada. De aproximadamente 30 mil baleias passando aí pelo Brasil. E baleia com filhote, baleia que já foi registrado no nascimento de filhote, baleia dormindo, baleia se alimentando. A gente teve registro de baleia se alimentando em Arraial do Cabo. Pois é. Que não é uma coisa normal. Outro fato é normal. Bom, a gente está encerrando mais uma edição. Eu queria agradecer muito a vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí. Para quem está nos assistindo, para quem vai vir a Arraial do Cabo, pode até olhar para a câmera e convidar as pessoas a virem conhecer essa nova experiência aí. Fala, Ju. Primeiro você, Ju, primeiras damas. Exatamente. Então, eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo mar, mas eu acho que quem tiver a oportunidade de conhecer Arraial e conhecer o turismo comunitário, conhecer a comunidade da pesca, a tradição da pesca, a cultura da pesca, aqui é um lugar maravilhoso. Então, a gente tem, tanto no mar quanto em terra, toda a cultura da pesca vibrando. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer Arraial e conhecer tudo isso, vai ficar encantado. É isso que a Ju falou, né? Pessoal que vem para Arraial do Cabo vem muito pensando em praia. Eu vou para praia. E Arraial do Cabo é muito mais que praia. Arraial do Cabo tem cultura, Arraial do Cabo tem história. Então, quem quiser vir para Arraial, que gostar de história, que gostar de cultura, de novas culturas, não vai perder nada para muitos lugares aí. Tem as praias e tem as praias de outros ângulos nas trilhas, né? Exatamente. Tem lugares que são... Eu participei do Postões Rochosos e são lugares que eu nunca imaginei que tivesse, que sair por cima exatamente das formações rochosas. É muito legal. Isso, quem vir para Arraial não se arrepende, não. Isso aí. Bom, conversei aqui com a Juliana Feliciano e com o Bruno Serafim. Parabenizar vocês pelo pioneirismo. É muita luta. Claro que outros aí no futuro vão colher os louros, né, de tudo esse... Vocês também, mas as futuras gerações elas estão sendo preparadas para isso e quiçá que realmente o turismo em Arraial do Cabo encontre um caminho cada vez mais bonito. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Oportunidade de divulgar nosso trabalho também. Isso aí. E a gente fica por aqui mais uma edição do Calado e até o próximo. Calado é aqui que tudo acontece. Você acha que é calado, mas tem muito pra contar. Entre risos e segredos.